paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Kleber Tojo, atual reitor da FATESB, Faculdade de Educação Teológica, Fonte de Belém. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque hoje você estará iniciando a sua aula de Bibliologia no curso médio. Oh, glória a Deus! Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Lembrando que você vai receber aí também o PowerPoint, você vai receber o audiobook e você vai receber a aula em MP3 para que você possa ter um maior desenvolvimento durante o período da aula. Você está no grupo, logicamente do grupo ou de apoio EAD ou presencial da FATESB, onde você tem acesso ao nosso WhatsApp Business, as redes sociais, e o nome do Senhor seja glorificado pela sua vida. Hoje daremos início nessa maravilhosa aula. E é de costume, você que ainda não conhece a FATESB, você que está iniciando o seu curso agora, você que está assistindo essa primeira aula aí no nosso canal do YouTube, porque toda primeira aula de cada matéria, ela se encontra no canal do YouTube. Quero já te convidar também a nos seguir no Instagram e também no nosso Facebook oficial da FATESB. Glorificado seja o nome do Senhor através da sua vida, e você também dessa forma participa de uma forma direta ou até mesmo indireta com os conhecimentos teológicos ministrados aqui pela FATESB. Eu sou o pastor Kleber Tojo, como eu já disse, e também, além de reitor, professor da FATESB. E essa aula de Bibliologia do curso médio eu estarei iniciando junto com vocês aqui. E é um costume nosso aqui na FATESB, sempre fazemos uma oração após a leitura bíblica. Então nós vamos ler o texto sagrado e nós vamos fazer uma oração e dar início a essa tão maravilhosa aula de Bibliologia. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso eterno e poderoso Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia na Carta Universal, alguns chamam de Epístola Universal, mas eu gosto de chamar de Carta aos Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 12 a seguir. Diz assim o texto sagrado: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Que texto maravilhoso! Vamos orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te glorificar neste dia chamado hoje, em que os seus filhos estão iniciando esta matéria que por demais especial e importantíssima para o nosso crescimento e elevo espiritual. Eu quero te pedir que, da mesma forma que o Senhor inspirou os escritores sagrados para deixar-nos esses textos maravilhosos, o Senhor também nos dê a sabedoria para podermos compreender e entender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti em todos os momentos, em especial agora, que vamos estudar a Sua santa e poderosa palavra. Amém. Glória a Deus. Com certeza, nós já ouvimos algumas pessoas falar que a teologia mata, a letra mata e assim por diante, ok? Nós temos um texto na Bíblia para nós começarmos essa matéria. É importante fundamentarmos como se estuda a teologia. Existem algumas linhas de pensamentos teológicos, mas a FATESB ela é uma linha de teologia sacerdotal, ministerial, teologia pentecostal, ok? E o fundamento principal para se estudar teologia é estudar a palavra de Deus. Não existe
estudo teológico que não parta da Escritura Sagrada. Então, todos os estudos teológicos ministrados aqui na FATESB têm como alicerce, têm como estrutura e como base a poderosa Palavra de Deus, ok? Então, eu quero ler junto com todos este texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. É importante que você faça o acompanhamento. Procure aí na sua Bíblia. Nós vamos falar algumas coisas que por demais são super interessantes aqui e importantíssimas para que nós venhamos estudar a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, vem glória, de que maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ora, a Bíblia, ela tem algumas regras para ser estudada. As duas regras que nós inicialmente iremos gravar aqui na nossa memória, para sempre que lermos, sempre que formos fazer uma meditação, sempre que formos estudar, são essas regras que você precisará ter em mente. Uma delas é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda chama-se texto e contexto. Ler sempre o que vem antes, o que vem depois, ou a porção inteira do texto, para você entender do que este texto está falando, ok? Então, uma vez que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e nós temos o texto e o contexto, essa falácia de que a letra mata, ela acaba de cair por terra. Porque o texto que fala-nos que a letra mata é 2 Coríntios 3,6. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, ele explica que a letra que mata é a letra que foi gravada em tábuas de pedra, ou seja, a lei. Mas ele diz que o Espírito vivifica. Claro que Paulo está fazendo menção do Antigo e o Novo Testamento, uma glória que era transitória. Isso ele faz menção da glória que estava no rosto de Moisés, mas era transitória. E ora ele fala do Espírito relacionado ao Novo Testamento, falando do Espírito Santo, que hoje habita em nós, e o brilho da glória de Deus pode ser manifesto através da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ok? Então, nós vamos iniciar hoje uma matéria muito importante chamada bibliologia. É necessário que você tenha em mãos o seu livro físico. Se você é um aluno que optou por estudar da forma digital, você vai ter o PDF. Tanto o PDF para você usar no seu aparelho smartphone, Android, tablet, computador e assim por diante, vai ter o mesmo conteúdo do livro físico da sua apostila, ok? Então, no livro Bibliologia, nós temos aí o índice a partir da página de número 3, onde você vai ter todo o conhecimento sobre os tópicos que nós vamos estudar. Entre eles, eu vou citar aqui a introdução, conhecendo a Bíblia, divisões do Antigo Testamento, divisões do Novo, os evangelhos sinóticos, muito importante, tipos de homem de hoje, a Bíblia hebraica, a Bíblia da edição católico-romana, a canonicidade, a fonte da canonização, a tradução da Bíblia. Nós vamos ter a Septuaginta, a versão latina, Vulgata. Nós vamos ter a tradução inglesa também, a versão brasileira, que é a versão que ora hoje nós usamos aqui na nossa pátria amada, o Brasil, ok? Nós temos teorias da inspiração da Bíblia, requisitos para os processos no conhecimento das Escrituras Sagradas, a inerrância da Bíblia Sagrada, credibilidade ou veracidade das Escrituras. Nós temos também a credibilidade do Antigo Testamento, a credibilidade do Novo Testamento,
a conclusão, bibliografia, e você tem alguns conteúdos extras no PDF, você talvez não vai conseguir fazer isso no digital. No final de cada livro, tem aí algumas páginas para você fazer as suas anotações e usar como um mini caderno no final do seu livro. Também tem alguns estudos especiais sobre medidas e tempo, pesos também, ok? E você tem aí também o alfabeto em hebraico para você poder escrever e fazer caligrafia, ok? Vai ser muito importante também para você que está estudando o curso médio em teologia. Queridos, nós vamos estudar aqui de algumas formas que são muito importantes. E se você estiver usando como vídeo de apoio, você que estuda presencial, ou você que estuda à distância, EAD, ou por correspondência online, você vai assistir este vídeo e ele vai ser enriquecedor para o seu conhecimento, porque ele é um acompanhamento 100% baseado nos livros da FATESB. E este livro, o livro de bibliologia do curso médio, ok? Nós temos alguns métodos de estudo. Aqui do lado, nós temos a nossa lousa, o nosso quadro branco, onde muitas das vezes iremos escrever algumas coisas. Algumas vezes iremos fazer menção da Bíblia Sagrada. Importante que você tenha em mãos agora uma Bíblia Sagrada. Eu vou falar algumas coisas aqui que são importantíssimas, principalmente relacionadas às versões de Bíblia, mas é necessário que você tenha em mãos sempre uma Bíblia para você fazer acompanhamento. Se você está assistindo este vídeo, independente de estar no ônibus, no carro, de você estar num trem, no metrô, em casa, no seu trabalho, aí nas suas horas vagas você está fazendo a sua aula, você tem que ter em mãos uma Bíblia Sagrada. É importante que você tenha também um caderno, que você tenha uma caneta, que você tenha um lápis, para que você possa acompanhar as matérias, para que você venha ter o seu conhecimento escrito e ao longo das aulas você venha também aprender a manusear a Bíblia Sagrada. É muito importante que você aprenda a manusear as Escrituras Sagradas. Abrir nos livros, encontrar os textos e lembrar. E um dos métodos importantíssimos para que você venha lembrar e memorizar é que você faça marcações na sua Bíblia Sagrada, ok? Então vamos dar início, vamos para o PowerPoint, ok? Bibliologia, aula de número 1, professor Kleber Tojo. Nós temos aí também os índices das páginas que estão inseridos no livro. Também temos aí o índice cartográfico, tá? Com a quantidade de páginas que tem no livro, 103 páginas. Nós temos aí a capa do livro, ok? Temos uma breve descrição do reitor da FATESB. E agora sim, iniciamos com a matéria Bibliologia, que significa doutrina das Escrituras Sagradas. Introdução. O termo bibliologia vem da palavra grega biblos, nome que os gregos davam a uma folha de papiro preparada para a escrita. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, e vários destes rolos juntos eram chamados de Bíblia. E desta palavra Bíblia surgiram os derivados bibliologia, bibliografia, biblioteca, bibliófilo. O vocábulo Bíblia foi empregado pela primeira vez cerca do ano 400 depois de Cristo, por João Crisóstomo, conhecido pregador de Constantinopla, conhecido como Boca de Ouro. Também está aí a imagem de João Crisóstomo, ok? Sacerdote romano, onde nós temos aí o conhecimento deste pregador chamado João Crisóstomo, Boca de Ouro. Bibliologia é a doutrina que estuda a Bíblia sob seus aspectos e observações gerais, sua literatura, seu estudo, sua estrutura, sua divisão em livros,
capítulos e versículos, sua classificação, sua particularidade, seu tema central, sua tradução, sua preservação, sua história, sua cronologia, sua formação, sua autoridade como livro divino, sua autenticidade como palavra de Deus, sua infalibilidade, sua integridade, sua veracidade. Por ser uma matéria de grande vastidão, não podemos comentar todos os seus aspectos, principalmente nos campos da geografia e história bíblica, que são departamentos comentados separadamente, ok? Fazer uma pausa. Nós vamos aqui aprender sobre versões de Bíblia, nós vamos aprender sobre as partições da Bíblia, as linguagens da Bíblia Sagrada, as línguas em que foram escritas, como por exemplo a Vulgata Latina, a Septuaginta. Nós vamos aprender sobre até mesmo a versão brasileira, mas temos uma matéria em especial chamada Teologia do Antigo Testamento. E nós temos também Teologia do Novo Testamento, onde nós vamos trabalhar livro por livro da Bíblia Sagrada. Fique tranquilo que em uma outra matéria você estudará em particular cada livro em especial, de Gênesis ao livro de Apocalipse, ok? A mãe da teologia é a Bíblia, pois todas as verdades teológicas são extraídas deste livro divino. A teologia está classificada em 5 principais departamentos: teologia exegética, histórica, dogmática, bíblica e sistemática, todas com apoio e base na Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Nós temos aí então a palavra de Deus. É importante quando nós citamos aí o conhecimento que está no slide, tanto no livro, e no livro nós vamos ter esse conhecimento que nós lemos aqui no PowerPoint. O mesmo material do PowerPoint é o material que está no PDF e também está no seu livro. Na página de número 14, onde inicia o livro, o PDF, o livro digital, nós temos aí o emprego da palavra bibliologia, onde este termo ele vem da palavra grega biblos, ok? Um livro pequeno era chamado biblion, e o conjunto de vários desses pequenos livros, eles são chamados de Bíblia, ok? Eu vou falar aqui ao longo das aulas sobre a folha de papiro. Este vídeo é um vídeo de 30 minutos, cada aula que você vai receber é uma aula de aproximadamente 30 a 40 minutos aí, dependendo da aula, mas nós vamos ver que a primeira vez que o termo Bíblia ele foi aplicado por um homem chamado João Crisóstomos, famoso pregador de Constantinopla, ao qual João Crisóstomos também era chamado de boca de ouro, porque ele era um pregador exímio da palavra de Deus, conhecia muito bem os textos, sabia falar aonde estava cada texto, cada porção que ora era citado por ele dentro das escrituras sagradas. João Crisóstomos conhecia praticamente quase todas as porções de textos da Bíblia Sagrada. Era um grande conhecedor da palavra de Deus e também sacerdote romano. É desta palavra Bíblia que surgiram os derivados bibliologia, bibliografia, biblioteca e bibliófilo, ok? Bibliófilo é uma pessoa que conhece todos os livros de uma biblioteca. É a pessoa que conhece não somente os livros, mas o conteúdo inserido nos livros. Isso significa que o bibliófilo ele já leu praticamente todos os livros que estão dentro de uma biblioteca, ok? Sabe o que é interessante pensar quando nós observamos a palavra biblioteca? Tá? É que olhando para a Bíblia Sagrada, nós temos uma coletânea, ok? De 66 livros do cânon sagrado, dos livros que nós hoje chamamos de inspirados dentro do cânon, ok? Então nós temos aqui um conjunto de vários pequenos livros
que compõem e formam a Bíblia Sagrada. E a intenção e o que nós esperamos, o que nós podemos buscar, o que nós cremos, e eu quero profetizar na sua vida, é que você venha a ser um bibliófilo acerca das Escrituras Sagradas, conhecendo todos os livros e sabendo citar a palavra de Deus com precisão, autoridade, intrepidez, ok? E ousadia. Amém? Nós estamos aí quase para encerrar este vídeo e eu preciso aqui mostrar a importância de você ter Bíblias de estudo. Algumas pessoas têm a Bíblia letra gigante, Bíblias sem estudo, mas você que vai estudar a palavra de Deus, é muito importante que você tenha algumas versões de Bíblias de estudo, principalmente de estudos, ok? E você tem que ter uma Bíblia que você venha fazer as suas marcações. Uma Bíblia em especial que você possa marcar e memorizar. Ora, vou fazer uso aqui da nossa amiga e companheira, a câmera Canon. Nós usamos duas câmeras aqui da Canon, ok? Nós vamos usar agora uma câmera também, porque eu vou mostrar para vocês a importância de nós fazermos a leitura. Olha aqui, eu estou com a minha câmerazinha da Canon, e quando eu precisar gravar com duas câmeras, Luz, eu vou sempre estar usando essas câmeras. Mas eu quero mostrar para você a importância de você ter uma Bíblia de estudo, ok? Ora, eu estou aqui com um texto onde está marcado, esse texto que nós lemos de 2 Coríntios 3,6, ele está exatamente aqui. Eu não marquei porque eu já sei decor, mas eu vou ter aqui muitos estudos e eu já quero mostrar a importância de uma Bíblia de estudo, ok? Nós temos aqui textos como o de Timóteo, marcado, o Espírito expressamente diz. Nós temos aqui conjuro-te também diante de Deus. Tenho bastante porções de textos marcados, principalmente quando nós lemos no livro de Apocalipse. Eu tenho bastante textos marcados. Qual é a ideia de você fazer marcações na sua Bíblia Sagrada? Veja a quantidade de textos que eu tenho marcados. Alguns com linhas, alguns com conchetes, alguns com bolinhas, outros grifados, cor de caneta preta e por aí por diante. Tá? Porque isso vai te ajudar, vai te poupar muito tempo na hora de você procurar um texto, porque vai te ajudar a memorizar, estar marcado aquele determinado assunto que você já estudou, e quando você precisar ler mais uma vez, estudar de novo, você vai ter mais facilidade para encontrar o texto. Isso também, com certeza, vai te ajudar a se familiarizar cada vez mais com a Bíblia Sagrada, com os capítulos e com os versículos. Eu quero falar sobre versões de Bíblias, ok? Eu tenho aqui uma Bíblia Palavras-Chave, ok? O estudo da Bíblia Palavras-Chave, ela já traz para nós, como ela diz, palavras-chave, ok? No final dessa Bíblia, nós temos aí já um dicionário de hebraico e grego, tá? Nós temos para o Novo Testamento o grego, e nós temos para o Antigo Testamento um dicionário já em hebraico. O dicionário inserido na Bíblia Palavras-Chave é o dicionário Strong, léxico do grego e também o hebraico bíblico. Eu estou aqui na sala de aula, a sala de número 3, e eu quero mostrar para vocês algumas versões de Bíblias, ok? Eu tenho aqui a Bíblia Anotada, ok? Ela é da editora Mundo Cristão, muito boa. Eu tenho aqui uma Bíblia também em hebraico bíblico, ok? Onde nós podemos fazer menção dos textos sagrados no original, é muito importante. Eu tenho aqui também uma Bíblia, ok? Que é a Bíblia Vida Nova, e ela tem um punho teológico como editor responsável, o teólogo brasileiro mais conhecido como Russell Shedd, ok? Eu tenho aqui outra Bíblia que é muito importante para nós, chamada a Bíblia
trilingue. Você vai ter aqui o grego receptus, ok? Nós vamos estar falando sobre isso mais para frente, em português e também em inglês, ok? Para que você possa fazer uma comparação. Por isso ela é chamada trilingue, ok? Temos algumas outras bíblias de estudo, como bíblias para pregadores, que tem estudos adicionais, ok? Muito importante essas bíblias com estudos adicionais. Eu tenho aqui também uma bíblia, ok? Deixa eu já mostrar aqui para vocês, que ela é tanto o Antigo como o Novo Testamento, ok? Traduzido com palavras hebraicas para o português. Por exemplo, aqui nós temos o Evangelho de Jesus segundo João. E aí nós temos o nome em hebraico Yohanan, ok? E aí nós temos o Novo Testamento, mas com a tradução em hebraico para o português. Aí você tem o pensamento judaico traduzido para a língua portuguesa, ok? Nós temos aqui também a Bíblia da Plenitude, muito boa, ok? Temos aqui também uma Bíblia comum com referências temáticas, tá? A Bíblia com referências temáticas. Eu tenho aqui a Bíblia de Genebra, ok? Uma das traduções muito boas, ok? Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia ótima. Tem aqui também uma Bíblia para ser estudada, chamada a Bíblia de Ave Maria, ok? Meu Deus, vou estudar uma Bíblia católica? Não, é importantíssimo você estudar, ter conhecimento, porque nós vamos ver aqui a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia canonizada. A Bíblia católica ela tem 7 livros a mais. Ok? Nós vamos estar aprendendo durante o decorrer da aula. Temos aqui uma Bíblia que tem sido muito lida por esses últimos dias, a Bíblia NVI. A Bíblia NVI é uma das Bíblias que tem sido muito usadas nos dias de hoje, ok? E nós temos algumas outras versões de Bíblia, como a Bíblia Scofield, a Shedd, a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson, quando foi lançada, ela foi uma inovação muito grande, porque pela primeira vez a Bíblia saiu com os textos em vermelho, porções em vermelho, que eram as palavras faladas por Jesus, ok? Então, basicamente, essa foi a aula introdutória sobre bibliologia, ok? Onde nós vamos aprender sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a sua origem, as versões de Bíblias, principalmente porque há tantas versões diferentes, principalmente na hora que nós vamos ler a Palavra de Deus. Por que uma pessoa tem uma Bíblia que está com um tipo de linguagem, por que outra está lendo com outro tipo de linguagem? Qual é a linguagem correta? Qual a versão correta? Que Bíblia eu devo usar para me estudar a Palavra de Deus, para me fazer leitura da Palavra de Deus? É o que nós vamos estudar durante as aulas de bibliologia. Eu aguardo você no próximo vídeo.